Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. O convidado deste programa é Luís Neves, cofundador e presidente da ENSICO, Associação para o Ensino da Computação. Licenciado em Matemática e Ciências de Computação e mestre em Sistemas Distribuídos, Comunicações por Computador e Arquitetura de Computadores pela Universidade de Minho. A par da sua paixão pelo ensino, é um empreendedor, permanentemente ligado à concepção, investigação, desenvolvimento e comercialização de produtos e serviços inovadores. É também autor e coautor de vários artigos científicos e de opinião. Entre muitas outras coisas, temos de selecionar, como é óbvio, é ainda membro do Conselho Executivo da UbiRider, Mobilidade Inteligente. Foi presidente da Associação Porto Tech Hub, comunidade de empresas tecnológicas, e da qual é atualmente membro do Conselho Consultivo. Vocês defendem que o ensino da computação deve ser integrado no ensino obrigatório, assim, até 2025, seria um horizonte positivo, ou pelo menos acreditam nele. Acredita mesmo que isso é execuível, ou é tão otimista como aquelas metas do fim das emissões do carbono? Não, acreditamos que sim. É evidente que há aqui uma provocação, quando nós, no fundo, dizemos que queremos isto implementado em 2025, mas, de facto, o que estamos a falar, quando nos referimos a esse ano particular, nós iniciamos a atividade desta associação em finais de 2019, começámos o trabalho no terreno em 2020, aliás, é muito fácil nós lembrarmos bem daquilo que foi o início da atividade no terreno, porque foi exatamente quando começou todo o fenómeno da pandemia. E o nosso compromisso desde o início foi de que iríamos precisar de 5 anos, portanto, aquilo que decorria entre 2020 e 2025, que decorreria entre 2020 e 2025, para fazermos tudo o que fosse necessário fazer para que em 2025 fosse tomada uma decisão que já tivesse o alcance nacional a que sempre nos propomos quando iniciamos esta iniciativa. E, portanto, a esse nível, sim, sem dúvida nenhuma, nós já estamos cada vez mais próximos dessa data. Estão a cumprir todas as etapas? A cumprir tudo aquilo que era o nosso plano. Está tudo a correr muitíssimo bem, posso dizer, evidentemente com todo um conjunto de nuances pelo meio, mas está tudo a correr muitíssimo bem. E temos todas as condições para que uma decisão, que obviamente terá de ser política, terá de ser governamental, terá de envolver o Ministério da Educação e outros agentes, mas do nosso lado está tudo a correr exatamente como prevíamos para que essa decisão possa então ser tomada, porque depois é evidente que isto vai muito para além de 2025, basta pensarmos que nós estamos agora a trabalhar com alunos que, se tudo correr como nós queremos, irão ser os primeiros alunos em Portugal a poder ter 12 anos de computação no ensino básico e secundário. Portanto, isto vai para além de 2030. Vamos tentar compreender um pouco desse plano, desse projeto. Primeiro das vossas etapas, não é? Vocês definiram, vamos fazer um trabalho a 5 anos. O que é que previram que tinham que fazer para que daqui a em 2025 pudessem apresentar um projeto para ser aprovado? Bem, em primeiro lugar foi logo o nome que escolhemos para todas as fases, que é piloto. Okay? Portanto, no fundo, dizemos a toda a gente que isto é uma coisa experimental, mas isto é uma coisa que não foi feita conforme nós estamos a fazer em mais nenhuma parte do mundo, de acordo com aquilo que é o nosso conhecimento. É evidente que nós nunca sabemos neste mundo global se existe alguém num canto do mundo a fazer uma coisa igual, mas do que é o nosso conhecimento, e é bastante vasto no que diz respeito a este tipo de iniciativas, Como estávamos a falar há bocado, isso nem sempre é bom em Portugal, não é? Não. Ser primeiro não existe em lado nenhum. De todo. Aliás, eu já em conferências já tive a oportunidade de dizer isto, que eu repito aqui. Nós fazermos isto em qualquer lado do mundo é um desafio enorme, uma missão enorme, e é preciso haver aqui, a brincar, alguma dose de loucura. Fazer isto em Portugal é direto para o sanatório, quer dizer, não há hipótese. Era mais fácil, digamos assim, importar um modelo que já estivesse a ser implementado? É muito mais fácil. É aquilo que falávamos há pouco, ou seja, em Portugal o copy-paste a todos os níveis é uma coisa absolutamente deliciosa. Com muitos. E entendida, e bem entendida por todas as pessoas. Não é? Está bem de fora, então é porreiro. Pronto. Tem muitos fãs. Sim. Pronto. Agora, vamos retomar o processo. Portanto, a primeira coisa foi o nome. Piloto.
E então foi definido como, é um piloto com várias fases. E nós estamos neste momento na fase 5. E a primeira fase foi aquilo que também definiu e determinou aquilo que é também uma coisa, algo muito, muito próprio deste projeto. Há aqui uma enorme experiência acumulada. O conjunto de fundadores desta associação vem essencialmente do mundo académico, para realmente pôr o cunho da credibilidade naquilo que realmente nos propunhamos fazer, mas depois toda a associação está, muito por causa da minha própria experiência e também da experiência de todas as pessoas que se têm vindo a juntar em si, em particular na direção, pessoas com experiência de empreendedorismo. E é esse também a marca daquilo tudo que estamos a fazer. E, portanto, quando as pessoas começaram, então, quando começamos a dar a conhecer às pessoas o que estávamos a fazer, nós vamos implementar um modelo que é bottom-up, não é top-down. Isto, uma iniciativa deste género, e, portanto, uma vez que tem o alcance nacional, poderíamos pensar desde logo que, não, vamos primeiro falar com o Presidente da República, depois vamos falar com o seu Primeiro-Ministro, assim, pronto, isso é o top-down. Nós pensámos exatamente ao contrário, que é, não, nós temos de falar com os agentes e para lá ir discutir esta ideia de uma forma muito humilde, que aliás também é outra das características que nós temos em relação ao que fazemos. Somos muito ambiciosos, muito rigorosos, etc., mas muito humildes, e então nós elegemos como o primeiro alvo os professores. E os professores não eram só professores desta área, sei lá, vamos pensar nos professores de TIC, ou os professores de matemática. Não, nós quisemos reunir um conjunto alargado de professores, e só para terem uma ideia, foi um conjunto alargado a estes domínios. Tivemos professores de física, professores de matemática, em grande número, professores de religião e moral, professores de educação física, professores de ciências, etc, etc. Portanto, nós quisemos, de facto, explicar o que era a computação, explicar qual era o objetivo, porque é que estávamos a tentar fazer isto, e, além disso, fizemos outra coisa, que foi, pedimos a esse grupo de professores que não tivessem qualquer problema em dizer, vocês são malucos, isto não faz sentido nenhum, parem. E apresentar objeções que pudessem até ser válidas. Exatamente. E se tivessem dito isso ou colocado objeções, nós tínhamos parado ali. Pronto. Isto, aliás, tem acontecido em todas as fases. Nós não temos problema nenhum em considerarmos ou acharmos, ou outros nos chamarem a atenção para dizer que estamos errados. Contrariamente a isso, o que aconteceu foi que, não, esses professores quiseram, então, passar à fase 2, e a fase 2 o que era? Começámos, então, a trabalhar com escolas e com alunos, e, então, iniciarmos um primeiro ano de trabalho, um ano letivo de trabalho, com professores e alunos. Isso era feito como com workshops, atividades... Não, aulas semanais. Portanto, nós depois, a partir daí, começamos então a definir e a pôr em prática aquilo que é o programa que nós estamos a criar e a defender. Que é, para já, 1 hora por semana de computação. Isto porquê? E agora já começa aqui toda a lógica subjacente. Nós não defendemos de forma nenhuma que haja aumento de carga horária. E, portanto, eu ia perguntar também essa questão da carga horária ou... Não defendemos. Pelo contrário, até defendemos é que haja, de facto, uma reorganização das coisas e que a carga horária diminua. Nós consideramos que o aluno deve ter momentos de tédio. E deve ter momentos em que está literalmente a olhar para o céu, ou para o teto, ou para qualquer outro lado. Não há telemóveis, não há livros, não há nada. Achamos que isso é um fator fundamental para que a criatividade humana floresça. Portanto, não podíamos, obviamente, ir contra esta ideia, e então nós o que queríamos era 1 hora por Mas isso foi feito em algumas escolas privadas, públicas, exatamente, para acrescentar 1 hora? Outro aspecto, nós não defendemos nem vemos, achamos que não faz nenhum sentido. Nós estamos constantemente a falar de escola pública e escola privada. Nós estamos a falar de ensinar alunos. E então, a escola. Okay? Sistema educativo, também há quer dizer, não faz sentido nós, é o sistema educativo A, B e C. Ou somos um país ou não somos. E, portanto, também aí tivemos a preocupação de escolher 3 escolas e, apenas por uma razão de distribuição em termos numéricos e daquilo que é a quantidade de escolas públicas e privadas, escolhemos 2 públicas e uma privada. Mas quisemos, desde logo, introduzir logo estes 2... Olhar na perspectiva de educação, de ensino e não de separação. Mas queríamos, porquê? Porque toda a nossa experiência ao longo destas fases piloto é de
absorvermos o máximo desta experiência de trabalhar diretamente com os alunos, trabalhar diretamente com os professores, trabalhar diretamente com a realidade e não irmos para um gabinete, podemos perfeitamente tê-lo feito, irmos para um gabinete, sabemos muito de computação, sabemos muito disto e daquilo, vamos então debitar isto e colocar isto num programa. Pronto, fizemos exatamente. E isso foi feito a partir de que nível? Logo da primária? Não, aí também outra característica que nós definimos, que foi de que iríamos começar pelo meio, ou seja, entre o segundo e o terceiro ciclo. Porquê? Porque é fundamental, era fundamental, e continua a ser fundamental, nós percebemos bem aquilo que realmente é, ponto 1, o estado atual do ensino em Portugal, e nomeadamente naquilo que é o ensino das disciplinas científicas, e muito particularmente, obviamente, aquilo que é a forma como a matemática é aprendida pelos nossos alunos. E tem alguma conclusão assim? Então não temos muitas, imensas, não é? Mas lá está, portanto, o que é que acontece ali nesse meio? Quando estamos a falar de meio, estou a falar entre o segundo e o terceiro ciclo. Sim, sim. O que é que acontece nesse meio? Já está estudado, portanto, a todos os níveis, não é? Nomeadamente há um muito particular que é o Piaget, que identifica bem o que é que realmente acontece no nosso processo cognitivo entre o segundo e o terceiro ciclo, que é a capacidade de abstração. Portanto, nós começarmos a trabalhar com modelos mentais. E era para nós fundamental começarmos aí. Começamos então com aulas, com alunos de segundo e terceiro ciclo, para vermos exatamente o que acontecia. E se os alunos estavam com os conhecimentos e com essa capacidade desenvolvida, para poderem tirar partido também de outra disciplina, como é o caso da computação, que bebe muito particularmente da matemática. Okay? Ainda bebe outra coisa que já vou referir, mas bebe muito particularmente da matemática. Ora bem, rapidamente apercebemos aí que nós estamos realmente com muitos problemas. Muitos problemas. E os alunos, uma coisa, sem entrar em pormenores, eu vou-vos dizer a coisa que mais nos preocupou desde aí. O brilho dos olhos, significando que a vontade de aprender diminui ao longo dos anos. Isto, para nós, é um sinal claríssimo de que o nosso sistema de ensino está a, e agora vou usar uma palavra forte, fracassar. Está a fracassar e pior do que isso, está a destruir os alunos. E isto o que eu estou a dizer é muito vasto, mas não é admissível que nós não consigamos, de facto, pensar e trabalhar um sistema de ensino, e obviamente agora podemos depois ir para o sistema educativo, porque a culpa é coletiva, para que realmente aquilo que é o processo de aprendizagem, que é a semente de qualquer ser humano, não evolua de uma forma positiva em vez de ser de uma forma negativa. E nós, por exemplo, encontramos muito mais dificuldades em alunos mais velhos do que em alunos mais novos. E nesta perspectiva, porque o aluno mais velho já está mais destruído que o aluno mais novo. Está desinteressado, tem medo dos conteúdos, foge dos conteúdos. Foge dos conteúdos, é que simplesmente aquilo não lhe diz nada. Não tem grande vontade de aprender, não vê utilidade sequer na aprendizagem. Os olhos estão baços, é quase como entrar na aula e a última coisa que eu queria era estar aqui. E isso é. Então vocês percebem que é preciso ir mais atrás. Claro, e por isso é que nós definimos logo isto tudo desde o primeiro ano, não é? Portanto, o nosso programa é 12 anos, estamos a criar um programa há 12 anos, e depois, portanto, isto foi a nossa primeira experiência, lá está, o primeiro ano. Depois alargamos o segundo ano, portanto, a terceira fase piloto, primeira fase com os professores, segunda fase, primeiro ano letivo com alunos, segundo e terceiro ciclo. Terceira fase, já fomos para primeiro ciclo, segundo ciclo, mantivemos segundo ciclo e mantivemos terceiro ciclo. Fomos até ao 9º ano, no terceiro ciclo, e no primeiro ciclo só trabalhamos, nesse ano particular, terceiro e quarto ano. Infelizmente não pudemos trabalhar primeiro e segundo por causa da pandemia. Pois. Estavam em prática, e nas escolas, a maioria das escolas, estavam programas de recuperação de aprendizagens para os primeiros 2 anos. E só trabalhamos no ano seguinte, portanto, aquilo que é a quarta fase do piloto, e aí sim começamos então a trabalhar pela primeira vez os alunos do primeiro ano. É toda a diferença. Toda a diferença. Porque as nossas matérias e aquilo que é o programa que nós temos vindo a criar, repito, nós estamos a criá-lo em tempo real. Portanto, é importante que as pessoas percebam. A partir do zero. Portanto, sim, do zero.
Nós somos muito amigos de um grande senhor das ciências da computação mundial, que foi uma das duas pessoas, quanto nós conhecemos, que foram impulsionadoras desta ideia de colocar o ensino da computação no ensino obrigatório. É o Simon Peyton-Jones, que é o nosso amigo e colega inglês, e há uma outra muito conhecida, que é Janet Wings, uma norte-americana, que foi a que escreveu o famosíssimo artigo, pequenino, mas que deu origem ao termo popular que hoje se usa muito, que é pensamento computacional. São dois cientistas da computação também, exatamente como nós, mas eles realmente começaram a trabalhar isto, só para termos uma ideia, começaram a discutir estas ideias em 2006 e 2008. Por isso, quando muita gente pergunta, epá, mas vocês estão com isso, é pioneiro, sei que não, nós já estamos muito atrasados. Quase há 20 anos. Mas, o nosso colega inglês teve uma particularidade, e eu, antes de criarmos a associação, eu fui ter uma reunião com ele trabalha em Cambridge, fui ter uma reunião com ele para explicar as nossas ideias face às ideias que ele já tinha implementado em Inglaterra. Porque ele lá, sim, ele começou a trabalhar muito isto a nível de lobby positivo, está-se a discutir lobby em Portugal, não vou entrar por aí, lobby positivo, e então ele conseguiu que em Inglaterra isto acontecesse no ano letivo 2013-2014. Ou seja, a Inglaterra passou a existir o ensino da computação no ensino obrigatório há 10 anos. Em 2013-2014. E isto leva-nos aqui a que, contrariamente, por exemplo, ao modelo dele, que depois de um ano para o outro, como foi uma decisão política, obrigou a que implementassem aquilo a nível nacional, e então o problema deles passou a ser de escala, nós tínhamos exatamente uma ideia contrária. Não, nós vamos começar com todo o conhecimento que nós temos, mas vamos começar com uma folha em branco, porque nós queremos introduzir no nosso programa a maior criatividade possível. Isso só se consegue quando nós achamos que já temos conhecimento suficiente, nós nunca temos conhecimento suficiente, mas achamos que temos conhecimento suficiente, para depois termos também, ao mesmo tempo, a humildade necessária para vou começar com uma folha em branco. E foi exatamente assim que nós fizemos. E quem nos ia guiando eram as escolas, os alunos e os professores. E é assim que tem sido feito. Nós alteramos o nosso programa, os nossos conteúdos estão em constante evolução e são trabalhados semanalmente, com todo o feedback que nós recolhemos de todas as aulas que estamos a dar. E só para terem uma ideia, neste momento que estamos aqui a falar, nós temos 5.000 alunos em aulas. Okay? Pronto. E, portanto, e distribuídos a nível nacional ou para algumas regiões? Distribuídos. Nós, neste momento, estamos em zonas tão diversas como estamos na área do Grande Porto. Aliás, nós temos aqui fortíssimos parceiros connosco. Portanto, nós não estamos a depender de dinheiro do governo, estamos a depender de parceiros que acreditam em nós desde a primeira hora. Um deles, primeiríssima hora, é o município de Porto, em particular o vereador Ricardo Valente, que desde sempre abraçou esta ideia. Temos depois a SONAI. A SONAI está muito envolvida, a vários níveis. A SONAI, esse GPS, em particular aquilo que são neste momento os filhos do Belmiro de Azevedo, que é o Paulo e a Cláudia Azevedo, e o João Gunter Amaral, que é uma outra pessoa que está também com eles a trabalhar a nível de SONAI, esse GPS. Temos a Fundação Belmiro de Azevedo e temos a Nós Comunicações. Portanto, só dentro do universo SONAI temos que nos dá alguma autonomia financeira muito grande. Depois temos a Fundação Carlos Gulbenkian, que também nos apoiou. Temos o INCODE, uma iniciativa, que é uma iniciativa que foi desenvolvida, que tem vindo a ser desenvolvida a nível governamental. Portanto, nós temos realmente muitos parceiros que têm vindo aqui a apostar forte naquilo que é a nossa associação e a nossa iniciativa. Mas isto para dizer que realmente o programa, então, é desenvolvido desta forma e, como eu dizia, é em particular a experiência que temos em aula, e é exatamente por isso que nós, neste momento, estamos no município de Porto. No município de Porto, estamos a falar Porto, Matosinhos, Gondomar. Depois estamos em Vila do Conde, estamos em Arcos de Valdevez, estamos em São João da Pesqueira, estamos em Mirandela, estamos em Bragança, estamos em Lisboa, estamos em Cascais. Isso implicou mobilizar muitas escolas, professores. Essa adesão foi... Esta adesão foi... Fácil ou... Foi fácil porque houve uma pré-seleção que tivemos, digamos assim, a colaboração de pessoas-chave também. Por exemplo, uma pessoa que trabalhava na altura no Ministério da Educação e conhecia muito bem, e então, no fundo, permitiu-nos, por exemplo, desenhar uma implementação no terreno que fosse aquela implementação de nós temos de ir aos líderes porque depois há um conjunto de followers.
E isto a nível de escolas acontece também. Portanto, qual é o elemento-chave nas escolas? São os conselhos diretivos e o presidente do conselho diretivo. E nós temos excelentes presidentes do conselho diretivo. E temos excelentes professores. E os professores e os presidentes dos conselhos diretivos são aquele elemento-chave para que, quando nós aparecemos lá a expor o que estávamos a fazer, e mais, muitas vezes fazemos isto de uma forma dinâmica, com workshops, portanto, nós íamos lá e dizemos, olha, isto é aberto a todos, podem convidar pais, professores, vamos fazer aqui uma mini-aula e vamos, no fundo, mostrar como é que o nosso método de ensino funciona, como é que é o nosso programa, etc. E convidávamos toda a gente. E isso, normalmente, era o fator-chave para que eles, logo a seguir, dissessem, nós queremos isto. Pronto. E, portanto, mas eram, lá está, líderes. Portanto, eram, são, acima de tudo, pessoas que olham, analisam, estudam e tomam decisões. Isto é uma coisa que pode parecer pouco, mas isso dá-lhes trabalho, porque depois é preciso implementar, é preciso recolher informações, claro. Vocês têm que analisar aqueles dados, o que é que está a resultar, o que é que não está a resultar. Implica duas coisas, que são raras em Portugal. Estudo, análise, etc. E perceber bem o que está a fazer. Ou o que está Isso é feito por todas as equipas envolvidas, desde o professor que está naquela escola em Bragança, até à vossa equipa mais centralizada? Sim, porque nós, aliás, depois... mas já agora eu vou só terminar e depois dar aqui um ponto. Duas coisas que é muito raro em Portugal. Analisar, estudar, etc. Tomar decisões e ter coragem para tomar. Isto é uma coisa raríssima em Portugal. E, portanto, estamos a falar deste tipo de pessoas. Agora, o envolvimento, sim. Portanto, nós como é que fazemos também esta introdução às escolas? Ponto 1. Não vamos lá pedir dinheiro, nem nada, só vamos pedir tempo. Tempo é dinheiro. Sim. E nós a única coisa que fizemos, portanto, foi por isso que nós tivemos de fazer isto sempre com os nossos parceiros atrás, portanto, já com dinheiro, para chegarmos lá e dizer, nós não queremos dinheiro, não se preocupem em pedir dinheiro às autarquias, não se preocupem em pedir dinheiro a ninguém. Nós só queremos é que, ponto 1, vocês considerem que isto é uma coisa válida e se acharem que vocês dediquem o vosso tempo e o tempo dos professores que vão estar envolvidos connosco no trabalho que vamos fazer aqui em piloto. Era a única coisa que pedíamos. E foi, digamos, sempre tivemos não só entusiasmo, somos sempre muito bem acolhidos e temos tido participações e parcerias absolutamente espantosas ao longo destes anos. Depois, como estávamos a falar de uma coisa nova, era a equipa da Encico, pessoas ligadas à equipa da Encico, que iam às escolas dar as aulas de computação. E nós ocupávamos, era tempo disciplinar. E que tínhamos vários modelos. As escolas ou escolhiam, por exemplo, a matemática, porque a forma como nós estamos a dar computação tem muita proximidade à matemática. E naquela hora de matemática... Exatamente, então o professor de matemática tinha de ceder um tempo. Tinha, no fundo, um tempo era, pronto, eu agora vou... Este tempo é dado pela pessoa em si. O professor de matemática está presente, está, no fundo, a ter ali também uma formação em tempo real, se quisermos, a acompanhar como é que a aula é dada, mas são pessoas em si que estão a dar as aulas. E isto aconteceu até ao final do ano letivo anterior. Foram sempre pessoas de Encico que estiveram a dar. E depois, sei lá, nos colégios, em alguns colégios, era a distribuição disto, a distribuição deste mal era a distribuição pelas aldeias, ou seja, várias disciplinas cediam o tempo para a computação. E então nós tínhamos, por exemplo, nas nossas aulas, tínhamos professores de matemática, professores de música, professores de ciências, e era muito interessante porque nós depois ouvíamos os testemunhos dos professores e esta perspectiva dos professores sobre o que estávamos a falar. Porque, se eu percebi bem, vocês querem implementar isto, essa parte percebi, da primária até os 12 anos, mas nos primeiros anos não tem de ser obrigatoriamente um professor de informática ou de TIC. Zero. É o professor do primeiro ciclo. Nós agora estamos a trabalhar com os professores das escolas. É para ser integrado no mesmo ensino, não é em aulas extras, não é... E por isso é que a equipa da Encico é também uma equipa dessas. Primeiro, uma equipa extremamente jovem. Nós fomos buscar pessoas de matemática, pessoas de ensino, etc. Porquê? Porque nós, dentro de Portas, estivemos a fazer a primeira experiência de implementar isto com os professores das próprias escolas. Portanto, nós fomos buscar muita gente da matemática, fomos buscar pessoas, obviamente, também da computação, mas até em menor número, e depois pessoas, lá está, de ensino básico e ensino do primeiro ciclo, não é? Portanto, é exatamente assim que foi exatamente assim que nos primeiros 3 anos letivos, até chegar a este em que estamos, nós estivemos sempre a trabalhar, então, com estes professores que foram acompanhando, foram-nos dando feedback, foram-nos dando opiniões, foram isto e aquilo, e aí trabalhámos, lá está, com professores de primeiro ciclo, com professores depois maioritariamente de matemática de segundo e terceiro ciclo,
E então nós com isso fomos começando a perceber como é que tudo isto poderia funcionar. Para então chegarmos a outra coisa que estava definida, que é esta tal fase que estamos agora, que é formar professores das escolas, que já estão no sistema de ensino, em ensino da computação. E para que eles sejam agora os professores de computação. Que serão os professores do ensino Do primeiro ciclo, e os professores, qualquer um é bem-vindo. Não tem de ser obrigatoriamente matemática. Não tem de ser, mas é maioritariamente matemática. Sim. Primeiro, porque é um grupo com muitos professores. Sim. E segundo, porque também são os que estão muito próximos desta tal ligação forte entre a matemática e as ciências da computação. Vocês estão a construir neste momento os conteúdos, exercícios, as referenciais, tudo aquilo que um professor, por exemplo, no ensino básico vai ter que, no ensino primário, como é que ele vai implementar aquela formação, quais são os objetivos, que conteúdos é que ele vai explorar por ano. Vocês já estão a desenvolver isso tudo? Tudo. Aliás, nós costumamos usar uma expressão muito portuguesa que é: nós oferecemos a papinha toda. Toda. E quando eu digo toda, é muito mais do que as pessoas possam imaginar. Nós, no fundo, todos os materiais usados em aula têm 2 níveis. Nós fornecemos a todos os professores slides para usar em aula, acompanhamento à aula, e esses slides são divididos em 2 níveis particulares. Nós, aliás, temos slides de 2 cores, como costumamos dizer. São os slides brancos, que são os slides que são projetados em aula. E os slides que os professores recebem são os slides brancos, toda essa sequência, com slides azuis pelo meio, que têm todo um conjunto de explicações, que são as chamadas notas do professor. Já dão materiais pedagógicos, já dão tudo. Tudo, só para vos dar uma ideia. Os primeiros 2 anos de computação são sem computador. São histórias de encantar, se quiser. Com personagens, pomos até música nos próprios slides, que sugerimos ao que o professor utiliza essas músicas para contar a história que nós, no fundo, narramos nos slides. Portanto, o professor, há muitas das aulas em que ele pode literalmente olhar para os slides e contar uma história aos alunos. E essa história vai introduzindo personagens que estão fortemente ligados à computação. E depois vão fazendo várias coisas ao longo de aventuras que vão trabalhando conceitos, muitos deles já bastante até avançados, de computação. Nós damos conceitos avançados de computação logo no primeiro ano, no primeiro e segundo ano. Okay? Pronto, nós fomos também buscar alguém, porque nós tivemos uma pessoa que trabalhou muito intensamente em todos estes domínios, que é uma pessoa muito conhecida, nomeadamente a nível de redes sociais e YouTube, etc., que é a Inês Guimarães. E em que... Mas já falamos com ela aqui neste podcast. e em que ela realmente trazia toda uma experiência e também já à volta de tudo isso, uma criatividade enorme, para além de ser uma brilhante matemática, e em que realmente foi capaz de traduzir muitas destas ideias para captar a atenção daquilo que realmente eram estes alunos mais pequenos, não é? Mais jovens. E está a ser um sucesso imenso. Portanto, os primeiros 2 anos é essencialmente isto. São histórias, são personagens, etc., em que nós tentamos criar uma ligação também emocional com os alunos, que é fundamental. Os professores estão a adorar, os professores, já estou a falar de professores de primeiro ciclo, adoram as nossas aulas, adoram a forma como eles próprios estão a dar as aulas com base nos materiais, etc. Mas, portanto, isso, exercícios, atividades fazer ou em papel e em lápis, ou depois, mais tarde, atividades também em computador, etc. Tudo é fornecido por nós para que o professor possa fazer 2 coisas importantíssimas. Ponto 1, estudar e então saber exatamente aquilo que nós estamos a sugerir que seja trabalhado em aula. Ponto 2, aqui até um ponto intermédio. Nós também, por exemplo, em determinadas alturas começamos também a fazer ligações com matemática, etc., para que eles percebam bem que conceitos de computação estão a ser usados, que vão ser trabalhados na matemática maioritariamente mais tarde. E depois há um outro nível que tem a ver com todo um conjunto de atividades concretas e objetivos que pretendemos atingir, mas salvaguardando sempre um princípio. O professor é completamente soberano no que decide fazer em sala de aula. E essa soberania é para nós sagrada. Ou seja, nós dizemos muitas vezes aos professores: olha, então vocês têm isto tudo, mas se chegarem a 5 minutos de aula e disserem eu vou fazer tudo ao contrário, sejam sempre livres de o fazer. Porque para nós o tempo de aula e o tempo de um professor é sagrado. Adaptar ao grupo, perceber que a situação precisamente. E nós atual temos dos alunos diversificados, não é? Temos alunos com necessidades especiais. Portanto, a realidade de um professor é
É muito gigantescos. complexa e portanto, tem muitos dados para lidar. Quem seremos nós ou outra pessoa qualquer de chegar à beira de um professor? É isto, vais cumprir este. Isto é tudo guidelines de coisa. Agora, sim, uma grande maioria tem seguido, tem adorado o que nós temos realmente fornecido, etc. E olhando agora um bocadinho, há bocado falámos do ensino, de estar a destruir uma parte dos nossos alunos, não é? O interesse deles para estudar, pela aprendizagem. O que é este ensino da computação, desde estes níveis, desde a primária, o que é que pode beneficiar a aprendizagem em geral, não só da matemática, mas de línguas, de português? Sim, absolutamente, sim, acima de tudo língua. Aliás, eu começo aí com a nossa mensagem agora, muito forte, que nós estamos também a fazer parte do plano, mas estamos agora a pôr, é chamado de o novo trivium. O novo trivium. Porquê? Porque nós estamos realmente a defender que este ensino da computação surja aqui numa lógica que já vem muito lá de trás. Estamos a falar do tempo de Platão e não sei o quê, em que no fundo foram considerados 3 níveis, ou 3 domínios, melhor dizendo, muito particulares, como aquilo que era a formação base do indivíduo, que era, no fundo, a gramática, a lógica e a retórica. E este trio tem para nós, diz-nos muito. E nós agora estamos a defender esta ideia de novo trivium, que não é nossa, portanto, há também alguns académicos que têm vindo a explorar exatamente este mesmo triângulo de conceitos, e que diz respeito ao seguinte: a ordem disto é, de facto, a língua materna, a linguagem matemática e depois, então, a computação, ou a linguagem da computação. São tudo linguagens. E é fundamental, nós entendemos, uma vez por todas, que o ser humano inicia a sua jornada, qualquer um de nós inicia a sua jornada pela comunicação, e em particular a comunicação com os outros. Isto faz através de uma linguagem. Nós estabelecemos, seja o bebê a chorar, não interessa, nós estabelecemos linguagem, e estabelecemos e definimos linguagens para comunicar uns com os outros. Não dominar a linguagem, e ainda por cima aquilo que é a linguagem e a língua natural, que nós depois temos várias línguas, aliás, atualmente, é muito benéfico sempre nós pormos os miúdos mais pequenos a aprender português, inglês, e até a música, por exemplo, que é outra linguagem. Mas é fundamental nós realmente dominarmos a linguagem. Portanto, nós não podemos brincar com a aprendizagem de um português. E porquê é que não podemos brincar também com a aprendizagem da matemática? Porque a matemática já é uma corporização daquilo que é a aprendizagem da língua materna. Ou seja, o aluno, para aprender matemática, que é uma outra língua, acaba por ter de se expressar, mas em que ele primeiro teve de pensar e de raciocinar e de comunicar usando a sua língua materna. E depois, a linguagem matemática é uma linguagem que depois permite condensar as coisas, permite tirar ambiguidades, tornar as coisas objetivas, para depois então poder raciocinar sobre elas. O maior problema que nos chega a nós diariamente sobre as aulas que nós temos de computação, e quando eu digo nós, chega a qualquer professor, e qualquer professor diz isto atualmente, é que os alunos não sabem interpretar, não sabem o significado das palavras, não se sabem expressar. Isto é tão dramático que nós, neste momento, se quisermos fazer um questionário a um aluno, põe-nos uma folha à frente, em que a pergunta tem 2 linhas, e ele nem olha para as 2 linhas. Ele olha para o professor e pergunta o que é para fazer. É assim que nós estamos. Esta é a realidade. E, portanto, o novo trivium que nós aqui defendemos é precisamente de que no mundo moderno nós devemos continuar a pôr a tónica na linguagem. Tudo isto começa com a linguagem, e em particular a nossa Por isso é que no mãe. ensino da computação vocês começam com histórias. Completamente. E começamos com uma coisa que nos põe, e é aqui que nós estamos agora a ver um enorme impacto que realmente a forma como nós estamos a ensinar tem, é que, mesmo quando estamos a falar com alunos com necessidades especiais, que é o facto de, quando nós estamos a falar de uma língua materna, como a portuguesa, ou a inglesa, ou outra, nós já estamos a começar isto aqui a um nível, pronto, já é uma linguagem elaborada, portanto, uma língua, o português, a matemática, já são linguagens elaboradas. Nós, na computação, estamos aí para uma coisa que é extremamente básica, mais básica é quase impossível de ser, que é uma linguagem binária. Essa é a linguagem do computador. E o que nós vemos é que nós captamos logo a atenção dos alunos, quaisquer que eles sejam.
e quaisquer que sejam as suas capacidades. E isto está a ser uma coisa absolutamente deliciosa de ver. Ainda a semana passada tive uma aula de segundo ano e a professora identificava a turma dividida em 3 grupos. Uns com mais dificuldades, outros com já um bocadinho mais soltos, mas com algumas dificuldades ainda a nível de aprendizagem, etc. E outros considerados, pronto, com um desempenho normal. Todos, sem exceção, participaram na aula que nós demos, de uma forma muito entusiasmada, de uma forma entusiasta. E isto foi exatamente, para mim é sinal de que realmente e nós estávamos a dar precisamente linguagem binária, estávamos a dar código Morse, que eles adoram, estávamos a dar Braille, não sei o quê, todos esses códigos que no fundo têm uma base binária também, e eles no fundo, aquilo é extremamente simples e eles aderem completamente àquilo. E a nossa ideia é, com estas âncoras, nós depois continuamos a conseguir cativar a atenção dos alunos, mas a computação está sempre ligada a estes 2 domínios, que é a nível daquilo que é o português e a matemática, ou se quisermos pensar no trívio, na gramática e na lógica. A retórica tem aqui um papel fundamental, porque nós sabemos expressar-nos quando dominamos precisamente estes 2 domínios. Uma pessoa que realmente fale para um público e que consiga depois persuadir o público, levar o público a raciocinar, a pensar da forma como está ali a tentar explicar um determinado tema, tem a ver com retórica. E a retórica é a forma como nós, seres humanos, já começamos a compilar, a trabalhar mentalmente estes conhecimentos e a forma como expomos este conhecimento tem um domínio de lógica e gramática. Os outros. A retórica agora para nós tem 2 vertentes. É a de sempre, humano-humano, continuamos a falar uns com os outros, mas depois tem outra muito particular, que é homem-computador. E é aqui que entram as linguagens de programação. Porque nós usamos linguagens de programação para levar um computador a fazer o que queremos que ele faça. Estamos, no fundo, a persuadir o computador. E aqui entra também outras coisas, como é preciso saber programar bem. Não é programar a metro, porque senão andamos a cometer os erros do passado. É programar bem. E como é que bem, no mundo que estamos cada vez mais rodeados de aplicações, de máquinas, sem a computação, como é que nós vamos ser cidadãos e mais por isso plenos? É que nós respondemos a que mas isto não é logo entrar para a programação. Não é. É contar a história desde o início, como nós costumamos dizer. É toda a computação. A história da computação é uma história lindíssima de contar. Uma história completamente de igualdade de género, que está dividida entre hardware e software. O hardware é muito mais masculino, o software é mais feminino. A matemática, etc., foi fundamental. As matemáticas eram normalmente mulheres. E as matemáticas eram mulheres. E, aliás, o termo computador até também está muito atribuído às mulheres. Elas eram as computadoras, porque eram as matemáticas que faziam cálculos muito rápidos e que eram contratadas para fazer esses cálculos rápidos. E eram chamadas de computadoras. Portanto, é uma história lindíssima que também levamos para as aulas. Levamos a história da computação para as aulas. Porque é isto, nós temos de perceber o nosso passado, temos de perceber como é que as coisas evoluíram e temos de perceber como é que nós, humanidade, somos capazes de sempre de criar e de estar constantemente a produzir coisas com este nível de criatividade e complexidade. Todos esses sistemas que nós temos à nossa volta é fruto dessa criatividade. E é isto que estamos a tentar ensinar aos nossos alunos. Infelizmente já chegamos ao final do nosso tempo. Eu gostava só de fazer uma última pergunta. Eu sei que vou ultrapassar um bocadinho, mas que dificuldades? Está tudo a correr tão bem, até agora estão a cumprir tudo. Até 2025 falta depois algo, vai faltar sempre alguma coisa, pelo menos a aprovação política. Que dificuldades é que espera, assim, muito rapidamente? Erudição. Isto para usar um termo que usei recentemente num artigo que escrevi no Jornal Observador. Erudição. Nós temos todos de parar para pensar e os nossos dirigentes, sejam os quais forem, não interessa o que é que estamos a dirigir. Sim. Mas, obviamente, aqui, ainda por cima estamos em período de eleições, os nossos dirigentes. Que nos vão governar, aquilo que são dirigentes autárquicos, dirigentes políticos, dirigentes a nível do governo, a nível de ministérios, etc. Portanto, nós, enquanto país, nós temos mesmo de parar para refletir e perceber o que é que queremos. O que é que queremos para o nosso país. Uma coisa como a que nós estamos a fazer tem um impacto brutal. Nós, aliás, achamos, com toda a humildade, dizemos isto sempre com toda a humildade, mas incorporar isto que estamos a fazer no sistema de ensino em Portugal, numa altura em que o mundo é global, numa altura em que realmente cada vez mais os países necessitam de uma matéria-prima específica que é aquilo que todos eles têm, que é a matéria, a massa cinzenta,
ok? O petróleo um dia acaba. Portanto, mesmo os países que têm riquezas naturais, as riquezas naturais algum dia se esgotam. Portanto, aquilo que realmente é, digamos, que se mantém ao longo dos séculos e da existência humana é, de facto, a nossa capacidade de pensar, etc. Um país como Portugal ter a possibilidade de ter isto a um nível de ensino e aproveitar este momento para realmente reorganizar, uma vez por todas, aquilo que é o sistema de ensino e o sistema educativo, atenção, porque é muito importante que realmente aquilo que é o envolvimento da sociedade, aquilo que é o envolvimento dos pais em tudo isto, é algo que realmente nos leva a dizer uma resposta muito simples, que é o que nos falta é uma decisão perante tudo aquilo que nós já fizemos até agora, por iniciativa privada, e com parceiros fortes, mas também iniciativa privada maioritariamente, e autarquias, não é? Tivemos a autarquia do Porto que decidiu, de facto, avançar com isto para todas as escolas e a alargar isto a todas as escolas. O município de Cascais, também tivemos lá o vice-presidente da autarquia de Cascais a decidir exatamente no mesmo sentido. Portanto, este tipo de decisões é que agora nós precisamos a um nível como uma classe política que compreenda o alcance disto. E a mais, o problema é que eles compreendem, nós já tivemos com muita gente, nós já tivemos com o nosso primeiro-ministro, nós temos a chancela temos o alto patrocínio da Presidência da República, portanto, toda a gente já nos conhece, as pessoas que podem realmente decidir. Mas a questão é mesmo esta, nós temos, primeiro, politicamente, temos de tomar opções, temos de decidir, e segundo, temos de decidir por aquilo que realmente traz um verdadeiro impacto a um país como o nosso. E a longo prazo. E a longo prazo, exatamente. Pronto. E, portanto, isso é muito difícil, mas acreditamos que é possível. Desejo mesmo muito sucesso para esta iniciativa, que acho espetacular e que pode ter realmente um impacto fantástico no nosso ensino. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter vindo partilhar com a sua experiência e todo este projeto. E até uma próxima. Acho que não corri grande parte das perguntas e dos temas, nem falámos de empreendedorismo, mas assim podemos repetir convidados um dia destes. Okay? Muito obrigado. Tenham à vontade. Obrigado. Quanto a nós, até ao próximo programa. Para todos, o que é isso?